Reações de hipersensibilidade. A hipersensibilidade é uma resposta imune exagerada ou inadequada que causa lesões teciduais. Ocorre quando o sistema imune ataca tecidos próprios, reage a antigênios inofensivos ou gera inflamação excessiva. Embora a imunidade adaptativa normalmente proteja contra infecções, quando desregulada pode causar doenças. Eu vou falar sobre as causas da hipersensibilidade. Antes de iniciar falando sobre esse tema, eu vou falar o que é hipersensibilidade. É uma resposta exagerada do sistema imunológico a substâncias normalmente inofensivas, como pólen, alimentos ou medicamentos. Causa principal: reação imune exagerada. O corpo reconhece algo comum como uma ameaça. Isso ativa células de defesa como linfócitos T e anticorpos. Resultado, uma inflamação, uma coceira, um inchaço, entre outros sintomas. Causas mais comuns da hipersensibilidade: podendo ser genético, de algum histórico familiar, exposições a alérgenos, poeira, ácaro, pólen, alimentos como leite, ovo, amendoim, o ambiente também, poluição, clima seco, pode aumentar a sensibilidade. Sistema imunológico desregulado. Algumas pessoas produzem anticorpos demais, o que causa reações exageradas mesmo a pequenas quantidades de alérgenos. Tipos de hipersensibilidades. Existem 4 tipos de hipersensibilidade. Tipo 1, imediata alérgica, rinite, asma. Tipo 2, citotóxica, exemplo, anemia hemolítica. Tipo 3, imunocomplexos, lúpus. Tipo 4, tardia, exemplo, dermatite de contato. Como identificar? Os testes alérgicos, histórico clínico, avaliação com algum alergista. A hipersensibilidade é causada por uma resposta exagerada do sistema imunológico. Pode ser desencadeada por fatores genéticos, ambientais ou imunológicos. Prevenção envolve evitar alérgenos conhecidos e, em alguns casos, tratamento médico específico. As reações de hipersensibilidade são respostas exageradas do sistema imunológico e estão associadas a várias doenças. O tipo 1 é a hipersensibilidade imediata ou alérgica, é aquela que acontece rapidamente em minutos. Envolve anticorpos do tipo IgE e células TH2. Ativa mastocitos e eosinófilos, liberando mediadores como histamina e interleucinas. Exemplos clássicos como asma alérgica e rinite alérgica. O tipo 2 é a hipersensibilidade mediada por anticorpos. Aqui os anticorpos IgG ou IgM se ligam diretamente à estrutura nas células do próprio corpo. Isso pode causar destruição celular por revestimento imunológico ou disfunção dos receptores. Exemplos incluem anemia hemolítica autoimune e doenças de Graves. Tipo 3, hipersensibilidade por imunocomplexos. Os anticorpos se ligam a antigênios solúveis, formando imunocomplexos. Esses complexos se depositam nos tecidos e ativam um complemento, gerando inflamação. É o caso da doença do soro. O tipo 4 é a hipersensibilidade tardia mediada por células T. Diferente das outras, não envolve anticorpos. É medida por linfócitos T, CD4+, que causa inflamação, e CD8+, que destroem células diretamente. Ocorrem doenças como dermatite de contato, diabetes tipo 1 e tuberculose. Pontos finais importantes. Muitas doenças combinam mais de um tipo de hipersensibilidade. Por isso, é mais útil classificar essas doenças pelo mecanismo imunológico, e não apenas pelo número 1, 2, 3 ou 4. Um assunto muito importante dentro da imunologia são as doenças causadas por anticorpos e as doenças causadas por imunocomplexos. Eu vou começar explicando as doenças causadas por anticorpos. Vou tentar explicar de uma forma simples para que todo mundo possa entender. Normalmente, os anticorpos são os nossos aliados e ele protege os nossos corpos contra vírus, bactérias e outras ameaças. Porém, em algumas situações, esses anticorpos eles podem se confundir e aí eles acabam atacando o nosso próprio corpo e provocando essas doenças autoimunes. Existem 2 tipos principais de doenças causadas por anticorpos, que são as doenças contra as células fixas e antígenos de tecido e aquelas causadas por imunocomplexos.
As doenças causadas por anticorpos contra células fixas e antígenos de tecido, os anticorpos se ligam diretamente às células específicas ou a estruturas fixas do tecido. Esse ataque pode causar dois tipos principais de problemas, que é a destruição celular e a alteração do funcionamento da célula ou órgão. A destruição celular acontece quando o anticorpo gruda na célula como se dissesse, você é uma ameaça. O sistema imune responde destruindo essa célula. Um exemplo é na anemia hemolítica autoimune. Os anticorpos atacam as células vermelhas do sangue e o resultado é menos oxigênio circulando e a pessoa fica fraca e pálida. Já a alteração do funcionamento da célula ou órgão, às vezes o anticorpo não destrói necessariamente, mas interfere na função. Um exemplo disso é a miastenia gravis, onde os anticorpos bloqueiam a comunicação entre nervos e músculos, causando assim, a fraqueza muscular, e a doença de Graves, onde os anticorpos ativam de forma exagerada a tireoide, causando assim um metabolismo acelerado. Agora a gente vai falar das doenças causadas por imunocomplexos. Mas o que é isso? Os imunocomplexos são junções formadas quando os anticorpos se ligam a antígenos, que são substâncias que o sistema imune quer eliminar, e normalmente o corpo elimina esses complexos de forma natural. Mas se eles ficarem presos no tecido ou não forem bem eliminados, eles podem causar doenças. Mas aí, como que esses imunocomplexos podem causar doenças? Quando eles se acumulam nos tecidos, esses imunocomplexos ativam o sistema complemento, que é uma parte do sistema de defesa. Isso atrai células inflamatórias e aí causa inflamação e lesão do tecido. Um exemplo clássico de doenças causadas por imunocomplexos é a lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune onde os imunocomplexos se acumulam em várias partes do corpo, como pele, rins e articulações. Na ciência, para entender como essas doenças surgem, são feitos modelos experimentais em laboratórios que geralmente são com animais. Um exemplo é a doença do soro. Quando um animal é exposto a uma grande quantidade de proteínas estranhas, o sistema imune reage, produz anticorpos e aí se formam os imunocomplexos. Esses complexos podem depositar-se nos tecidos, causando inflamação, febre, dor nas articulações e outros sintomas. Esses modelos também podem ajudar a entender o que acontece no nosso corpo em doenças humanas mediadas por imunocomplexos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a patogenia das doenças causadas por imunocomplexos, que significa, a patogenia na verdade significa como a doença se desenvolve. No caso das doenças causadas por imunocomplexo, o processo acontece assim: o corpo forma os anticorpos contra algum antígeno, os anticorpos com os antígenos formam os imunocomplexos, e aí esses complexos deveriam ser removidos pelo sistema de limpeza do corpo, mas nem sempre isso acontece. Quando eles não são eliminados, eles se depositam em lugares como os rins, os vasos sanguíneos e as articulações citados anteriormente. E aí a presença dos imunocomplexos ativa o sistema complemento e causa a inflamação e a danificação do tecido. Então, basicamente, os anticorpos são defensores, mas quando eles erram, eles podem atacar o próprio corpo e aí causam as doenças. Eles podem atacar as células ou os tecidos diretamente, ou eles podem formar imunocomplexos que se acumulam e causam inflamação. Esses processos estão por trás de doenças como a anemia hemolítica autoimune, a miastenia gravis, a doença de Graves, a lúpus e a glomerulonefrite. Eu vou falar sobre as doenças causadas por linfócito T. Os linfócitos T são células essenciais do sistema imunológico adaptativo. Eles são produzidos na medula óssea e amadurecem no timo. Existem diferentes subtipos de linfócito T. Os auxiliares, que é o CD4+, que ajuda na ativação de outras células do sistema imunológico. Tem também os linfócitos T citotóxicos, que é o CD8+. Atacam e destroem as células infectadas por vírus ou células tumorais. Eu vou falar um pouquinho sobre as doenças autoimunes. Em algumas condições, os linfócitos T atacam as células do próprio corpo, levando a doença autoimune, como a esclerose múltipla, que o sistema imunológico ataca a mielina, que reveste as fibras, causa problemas neurológicos. Também a artrite reumatoide,
que os linfócitos T atacam as articulações, resultando em inflamação e dor. Há alergias como a asma, que é a inflamação das vias aéreas, que podem ser exacerbadas por alérgenos, e rinite alérgica, que é a inflamação da mucosa nasal em resposta a alérgeno. E acontece porque os linfócitos T também estão envolvidos nas reações alérgicas. Em caso de hipersensibilidade, eles podem responder de maneira exagerada a alérgenos como pólen ou alimentos, resultando nessas condições. As infecções virais, como HIV e AIDS, é porque o vírus ataca os linfócitos T CD4+, que é os que eu falei, que é os auxiliares. E com isso compromete o sistema imunológico e torna o corpo mais suscetível a infecções. Também tem o câncer, que os linfócitos T citotóxicos são fundamentais na luta contra o câncer, mas algumas células tumorais desenvolvem mecanismo para evadir a resposta imune. E a imunoterapia, que são tratamentos que estimulam os linfócitos T para reconhecer e atacar células cancerígenas. E a conclusão disso tudo é que os linfócitos T desempenham um papel essencial na proteção do corpo contra infecções e na regulação do sistema imunológico. No entanto, quando há disfunção, podem contribuir para uma variedade de doenças autoimunes, alérgicas e até mesmo neoplásticas. Das abordagens terapêuticas para doenças imunológicas. Uma das realizações recentes mais impressionantes da imunologia foi o desenvolvimento de novas terapias para as doenças imunológicas com base no entendimento da ciência básica. Os tratamentos podem ser divididos em vários grupos amplos. Agentes anti-inflamatórios. A base do tratamento para doenças de hipersensibilidade foi durante muitos anos o emprego de fármacos anti-inflamatórios, particularmente corticosteroides. Esses fármacos inibem a secreção de citocinas e de outros mediadores de inflamação, e assim reduzem a inflamação associada às respostas imunes patológicas. Depleção de células e de anticorpos. Os anticorpos monoclonais, que depletam todas as células linfóides, somente as células B ou somente as células T são utilizados para tratar doenças inflamatórias. Um desenvolvimento recente é a utilização bem-sucedida do anticorpo rituximab, que depleta apenas a célula B para o tratamento de doenças que se pensava serem causadas principalmente pela inflamação mediada por células T. Este tratamento tem demonstrado eficácia em alguns pacientes com artrite reumatoide, esclerose múltipla e outros distúrbios autoimunes. A eficácia do anti-CD20 pode estar relacionada com o papel das células B nas respostas de células T, especialmente a geração e manutenção das células T de memória. A plasmaférese tem sido utilizada para eliminar os autoanticorpos e imunocomplexos circulantes. Terapias anticitocinas. Um grande número de citocinas e seus receptores envolvidos na inflamação têm sido alvos de antagonistas específicos para o tratamento de doenças inflamatórias crônicas mediadas por célula. O primeiro sucesso com essa classe de agentes biológicos veio com uma forma solúvel de receptor de TNF e anticorpos anti-TNF, que se ligam e neutralizam essa citocina. Esses agentes proporcionam grande vantagem em muitos pacientes com artrite reumatoide, doença de Crohn, e psoríase. Anticorpo contra o receptor da IL-6 foram utilizados com sucesso em ensaios para artrite reumatoide juvenil e adulta. Antagonistas de outras citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1 e cadeia P40, está presente em IL-12, IL-23, IL-6, IL-17 e outras. Estão em uso ou ensaios clínicos para doenças inflamatórias. Agentes que inibem interações célula-célula e migração de leucócitos. Os agentes que bloqueiam os coestimuladores B7 estão aprovados para o tratamento de artrite reumatoide e da rejeição ao enxerto. Os anticorpos contra a integrinas têm sido utilizados para inibir migração de leucócitos para os tecidos, particularmente o sistema nervoso central. Na esclerose múltipla, uma complicação rara, mais grave. Os anticorpos contra o ligante de CD40 bloqueiam a ativação de células B
e de macrófagos, mediada por células T, e foram benéficos em pacientes com esclerose múltipla e doença intestinal inflamatória. Mas alguns dos pacientes tratados desenvolveram complicações trombóticas, aparentemente porque esta molécula é expressa em plaquetas humanas. IgG intravenosa. Doses elevadas de IgG intravenosa apresentam efeitos benéficos em algumas hipersensibilidades. Não está claro como este agente suprime a inflamação imune. Uma possibilidade é que a IgG se ligue ao receptor inibidor em macrófagos e linfócitos B, e assim diminua a resposta inflamatória. IVIG também pode competir com os anticorpos patogênicos para a ligação ao receptor FC neonatal, que funciona em adultos para proteger os anticorpos do catabolismo, resultando na redução de meia-vida dos anticorpos patogênicos. Terapia baseada em células T reguladoras. Recentemente, tem havido grande interesse em explorar nosso conhecimento das células T reguladoras para tratar doenças inflamatórias. Diversos ensaios clínicos estão em andamento para purificar tregs de pacientes, expandi-las e ativá-las em cultura e então transferi-las de volta para os pacientes. Outra abordagem é tratar os pacientes com doses baixas de IL-2 na expectativa de aliviar e manter as tregs mais do que células efebras. Há tentativas em andamento de tratamento mais específicos, como a indução de tolerância em células T produtoras de doença, a esclerose múltipla e o diabetes, ambas as doenças. O estudo clínico em curso aposta na administração de antígenos. Há muitos tratamentos que bloqueiam vários componentes do sistema imune. É a possível interferência com a função normal do sistema imunológico no combate a micro-organismos e, portanto, tomar os indivíduos suscetíveis a infecções. A tolerância específica ao antígeno evita esse problema, ao determinar seletivamente o alvo dos linfócitos que causam doença. Esses princípios gerais assemelham-se àqueles nos quais se baseia o tratamento da rejeição ao implante. As doenças imunológicas são aquelas causadas por alterações no funcionamento do sistema imunológico, levando uma resposta inadequada contra o próprio organismo ou agentes externos. Esses distúrbios podem provocar inflamação crônica, destruição tecidual e comprometimento funcional, impactando diretamente a qualidade de vida. A fisioterapia tem um papel essencial no tratamento, buscando preservar a função, reduzir sintomas e melhorar a autonomia do paciente. Um dos exemplos das doenças imunológicas é a artrite reumatoide. É uma doença autoimune em que o sistema imune ataca a membrana sinovial das articulações. Esse ataque gera inflamação crônica, formação de panos, um tecido anormal e destruição progressiva da cartilagem e do osso articular. A segunda doença é o lúpus eritematoso sistêmico, caracterizado pela produção de autoanticorpo que formam imunocomplexos, os quais se depositam em diversos órgãos, principalmente pele, rins e articulações, ativando o sistema complemento e promovendo inflamação. Outra doença é a esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central, onde células T atacam a mielina, prejudicando a condução dos impulsos nervosos. Isso resulta em fraqueza muscular, alterações sensoriais e dificuldades motoras. Outro exemplo de doença é a síndrome de Guillain-Barré. Após infecções, o sistema imune pode reagir de forma cruzada contra os nervos periféricos, causando desmielinização e bloqueio na condução nervosa. A instalação é aguda e pode levar a paralisias motoras importantes. Concluindo esse tema, as doenças imunológicas representam um grande desafio devido à complexibilidade da resposta imune e ao impacto funcional causado pela inflamação e destruição tecidual. A fisioterapia é fundamental nesse contexto, promovendo a qualidade de vida, funcionalidade e independência aos pacientes. O tratamento deve ser multidisciplinar, envolvendo também médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e outros profissionais de saúde.